Fala, Nilson, tudo certo, graças a Deus. Você, cara? Tudo bem, cara, tranquilo. Tá pronto com mais uma bola na fogueira? Mais um bola na fogueira hoje, pode vir o que quiser. É igual a Argentina aqui. Vamos lá então. Então, só contextualizando ali para quem está assistindo a gente, toda quarta-feira a gente faz aqui o Bola na Fogueira, que eu trago uma situação real, coisa que acontece no dia a dia do empresário, pro Murilo, sem ele se planejar, sem saber a pauta, sem saber o que eu estou pensando, e eu só jogo para ele. Tal coisa, como que você faz, como que você resolve, como que você aconselha. Tá? E hoje eu trouxe aqui para você, Murilo, um tema que está em alta já faz alguns anos, vai passar muitos anos em alta ainda, e a gente tem que se adaptar. A gente aqui, como conselheiro, a gente já achou o formato para fazer isso. Mas eu quero que você fale um pouco mais sobre geração Z. Tem muita gente que reclama. Ah, não vou contratar, não quero contratar. Ah, eu prefiro o cara de 40 anos, o cara de 50 anos. Ah, não, o cara de 22 não serve. Esses caras são vagabundos, não quero trabalhar. Eu quero que você entre nesse assunto aqui pra gente. Tá? Para falar o que você pensa sobre a geração Z. A gente consegue evitar, não consegue evitar, tem que evitar. O que você enxerga? Primeiro como empresário, depois como conselheiro. Como empresário, eu vou no politicamente correto. Eu não atacaria a geração. Eu não atacaria a geração, porque eles são inteligentes. Algo que eu já percebi dessa geração é que eles são inteligentes. Eles tiveram acesso a muito mais informação do que as gerações anteriores. Então, eles são espertos. Eles só, me parece que eles, como é que eu posso dizer, não aguentam tanto quanto a gente. Tenho essa sensação um pouco. E ele me parece, assim, também, que o modelo de como as coisas funcionam já não se adequam a como eles querem que as coisas funcionem. Então, a gente, pelo menos quando a gente começava lá atrás, Nilson, eu me lembro que a gente tinha que fuçar em tudo para aprender. Não tinha um manual de como fazer as coisas, não tinha um vídeo no YouTube. Você tinha que aprender sozinho, você tinha que fuçar. E esse é um dos melhores aprendizados que você pode ter para aprender qualquer coisa. Aí, fuçando, você vai aprendendo sozinho. Me parece que essa geração ela tem um viés mais esperando que as coisas aconteçam, que elas seja algo mais mastigado para elas, do que algo que elas vão aprendendo sozinhas. Eu tenho essa sensação, mas elas são espertas, esse é um ponto. Elas aprendem, e eu não seria assim, eu não gostaria de atacar a geração, porque como que a gente, assim, como empresário, a gente tem o poder de motivar quem está perto da gente também, e de ensinar, e de mostrar como as coisas são feitas. Então eu gosto de pensar assim, porque é a geração que vai estar substituindo a gente no futuro, que vai estar liderando a nação daqui a uns anos. Então a gente tem que talvez entendê-los, talvez seja algo interessante, entender como que eles funcionam e entrar na mente deles para tentar despertar algo dentro, ou tentar entender como o brinquedo é para fazer ele funcionar. Basicamente isso. Mas eu já vi também muita gente atacando a geração, uma geração que me parece. Eu estou tentando ser politicamente correto aqui, Nilson, no sentido de que eu não quero atacar essa geração porque não é justo com eles também. Tem muitos cenários que aconteceram que eles me parecem vítima também da situação. Mas não quero entrar nesse assunto, mas como um empresário, você tem o objetivo e a função de motivar e de ensinar como as coisas são feitas. Então, essa é a minha posição como empresário. Como consultor, é, já é um pouco diferente, né? É um pouco diferente porque a gente sabe a realidade da situação e eu, pelo menos na prática, já vi muita geração Z muito aquém da qualidade. Para ser muito sincero com você, aqui é uncut e unfilter, né? Sem corte, sem filtro. A gente já vi uma falta de compromisso, uma falta de profissionalismo, mas ao mesmo tempo eles são muito inteligentes. Então é isso que mais me preocupa, assim, porque eles têm o potencial de ser um profissional de qualidade, de entregar resultado. Mas eu diria mais que é o próprio comportamento que é o problema, não é a capacidade intelectual. Então, sendo assim, o comportamento é moldável, o comportamento você consegue ajustar ao teu negócio, mas assim, você consegue ajustar a mente também, porque se a mente não está aberta a ser moldada, se torna uma dificuldade. Mas é um assunto delicado que, assim, como consultor, eu falaria para você, evita contratar geração Z, para ser muito sincero. Se você tem uma cultura forte, é mais possível isso acontecer, você ter uma probabilidade de contratar. Mas se você não tem, a geração Z não vai te ajudar. Na minha opinião, tá? Do que eu já vi na prática.
Eu posso estar errado, posso estar falando besteira, posso estar atacando uma geração que também tem muito potencial, mas é o que eu já vi. Pra ser sincero com você, é uma bola na fogueira mesmo essa eu não esperava. A gente vai falar de negócio, é uma situação, mas se vamos falar de geração Z e de qualidade profissional, é complicado. Então, cara, o negócio que eu vejo da geração Z, realmente esse tema aí, cara, eles respinga pra gente de noite, tá aparecendo, né? Ah, não quero contratar, não quero contratar. Você foi muito bem falando da cultura ali. Realmente, tem empresas e empresas. Tem empresas que têm a cultura muito bem definida e não querem. Tá? Eu posso trazer como exemplo aqui vários escritórios de contabilidade, por exemplo. Pô, o trabalho é mais silencioso, é mais parado, é muito visto como uma coisa chata de fazer. Então a pessoa tem que ter um perfil geralmente mais reservado. Claro que tem os extras, mas então tem muitos escritórios de contabilidade que não querem contratar pessoa com menos de 35 anos. Tá? Eu já trabalhei com um parceiro de contabilidade que ele falou, cara, se tiver menos de 45 anos eu não quero. Que a geração não faz, reclamou. Então tem muita cultura da empresa. Tá? Só que aí tem o outro lado. Que os jovens, cara, nós já fomos jovens de 18 anos, 20 anos. Cara, o jovem tem uma capacidade de como é que é de ser motivado para fazer coisa errada que é impressionante. Tem coisa que a gente só aprende com o tempo mesmo. Tá? Mas isso é muita coisa de juventude. Então aí entra, cara, uma empresa boa, uma empresa séria que consegue ajustar isso aí. Porque eu estava lendo, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre geração Z, e eu até gravei um vídeo sobre isso, que era assim, ó, como são incompetentes os jovens, como eles não têm capacidade, como eles não levam nada a sério, não têm propósito, Matéria escrita em 1945. Então os jovens sempre são vistos assim. É uma coisa que a tendência é os mais velhos acharem que os mais jovens são rebeldes, não querem nada com nada, não tem propósito. Porque eles passam muito essa impressão. Mas eu vejo que é muito desenvolvimento, né, cara? Pô, vai chegando, o cara faz 20, faz 25, faz 30, faz 35. Aí ele acha o de 20 burro, e inocente, e não quer nada com nada, não tem propósito. Mas desde que o mundo é mundo, os As coisas nossos sempre foram avós, assim. nossos avós já foram vistos como irresponsáveis e sem propósito. É. Então isso aí vai muito da questão do empresário, cultura, como você falou, né? O saber é assim, não é assim. O meu negócio cabe a essa pessoa? Porque muitas vezes o Joãozinho não cabe na minha empresa. Porque não faz sentido. Só que daqui a 3 anos ele vai caber. Então não é o Joãozinho. Às vezes é a fase que o Joãozinho tá. Então, o que nos cabe? Entender cultura de empresa. Vai caber aqui, não vai caber aqui? Pode ser, não pode ser? Aceitamos, não aceitamos? Como que a gente vai lidar com isso? O pessoal que você tem vai envelhecer e vai sair fora, você vai ter que pegar gente mais nova. Inevitavelmente, eles são o futuro. Você colocou bem aí, né, cara? O mercado é deles. Daqui a 15 anos, só tem eles. E aí? Aí o Brasil vai pegar fogo? Não. Vai funcionar bem também. Não sabemos, mas é o que a gente espera, né, Nilson? O meu ponto é, como empresário, assim, você tem que pôr uma cultura forte em cima dessa geração Z. Seja qual for ela, a nomenclatura dessa geração. Mas você tem que pôr uma geração forte, porque quem nunca teve uma rabada de um chefe lá atrás, que lá na frente você falou, você aprendeu sobre, aquilo fez sentido para você, você teve um chefe muito disciplinado, mas te colocou no teu lugar, fez você aprender muito. Então, é muito responsabilidade do próprio empresário também ter uma cultura forte para essa geração, para moldar eles também na geração que vai vir, nos desafios que eles vão ter pela frente. As coisas não são fáceis, é assim que as coisas têm que ser feitas, e o que a gente não pode fazer como empresário é passar a mão nessa geração que não entrega, que não traz resultado, que não quer nada com nada. Talvez mostrar para ele que ele tem uma perspectiva de carreira dentro da empresa também, começar a mostrar para ele, porque o jovem ele não consegue, ele acha que ele vai viver para sempre. A gente já foi jovem, a gente não consegue ver lá na frente o que as coisas vão acontecer. Não, é agora que eu tenho, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Só que é da responsabilidade também, porque são jovens, estão aprendendo, estão com o cérebro ainda
não totalmente desenvolvido. Precisam, muitas vezes não tem em casa isso também. Então, eu acredito nessa função social, porque não é a empresa ser pai dessa geração ou desse adolescente, mas mostrar para ele como as coisas são feitas dentro do ambiente profissional. Eu acredito muito nisso, numa cultura forte, um chefe forte, disciplinado, que exige bastante, mas lá na frente eu tenho certeza que ele vai agradecer essa disciplina que ele teve lá atrás, quando ele precisava, no período que ele mais precisou ter umas rédeas no pescoço dele, teve alguém que fez isso para ele. Então, eu acredito bastante nisso, porque igual o ponto que eu trouxe, você trouxe de novo, é o nosso futuro da geração. A gente vai simplesmente dizer que essa geração não tem futuro? Não, eles são o futuro. Não tem como escapar disso. Então, eu acredito numa cultura forte. Mas tem que, como consultor, você tem que analisar mesmo quem você contrata nessa geração. Com certeza. E você tem que ter líderes muito bons na tua empresa. Porque eles vão guiar, eles que vão guiar esse povo aí. E uma coisa também que é interessante, cara, que se você for pensar lá atrás, todo mundo já teve um líder, já teve um chefe que pegava no pé, que insistia, e você tinha raiva do cara, e depois você foi vendo que aquele cara se preocupava com o teu futuro, teu desenvolvimento. Aquele cara queria que você aprendesse, porque você tinha capacidade de fazer. Então, se você não fazia, cara, o cara já ficava bravo mesmo. Pô, mas você sabe o que você não faz, cara? Pô, mas o processo é esse. Então, a gente, depois dá valor, né? Fala, pô, aquele cara se preocupava. Que é aquela visão do pai mesmo, né? Alguém que tá ali para ensinar você, porque, cara, você tem competição, você tem competência, você tem como fazer, tem como vencer isso. Então, um líder forte, né, uma gestão forte, cara, realmente molda, bota ali no caminho. E uma outra coisa que eu acho interessante também trazer sobre a geração Z, cara, são os mais novos, né, cara? Tanto faz nomenclatura, que agora já é outra que tá vindo aí, né? Eu vi, cara, um documentário falando que eles sempre viram os pais deles ficando doente, trabalhando muito, não sendo reconhecido, não tendo aumento, chegando com 60 anos com dívida, sem comprar uma casa. E aí tem muitos que pensam, pô, mas eu vi isso aqui na minha casa. Então, se o meu pai trabalhou tanto no mesmo emprego a vida inteira e chegou com 60 anos sem ter dinheiro, sem ter a casa e doente, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, tem muitos que por isso não ficam muito no emprego. Os caras falam, não, a minha meta é viajar. Então, eu vou trabalhar 6 meses, junto a 10 mil, vou viajar. Peço demissão, quando eu voltar eu vejo. É muito por causa desse reflexo de talvez consertar traumas que viram os nossos pais também tendo e não querem ter a mesma coisa. Passa muito por isso aí também. Eu também, assim, eles têm que ter a percepção de que o cenário mudou muito hoje. A gente não consegue ter um emprego para a vida inteira como tinha antes também. Esse cenário não existe mais. Hoje é muito mais comum você trocar de emprego muito rápido também, porque o cenário se tornou assim, muito imprevisível, muito instável. Então, assim, trazer o que aconteceu lá com os pais, talvez tenha que ajustar esse trauma também, né? Não é assim que as coisas são hoje mais. Hoje tem novas modalidades de trabalho também, igual a gente conversou aqui ontem, modalidade de trabalho remoto. Tem outras opções que você pode se ajustar ao teu negócio. Mas, assim, não é desculpa também, né, Nilson? No sentido de que você tem que pagar o preço, você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar árduo. Não é desculpa para dizer, lá meus pais trabalharam e não alcançaram. Nunca teve a oportunidade de você enriquecer como a de hoje. Nunca teve tanta democratização no acesso à informação. Nunca teve oportunidades para você ter. Hoje você falar para o teu pai que antigamente você poderia trabalhar para diferentes empresas ao mesmo tempo, fazendo o mesmo serviço, ou mesmo trabalhar de casa, você tem a oportunidade de enriquecer, se tornar um profissional competente, diferente dos teus pais. Então, analisar que o cenário mudou. Esse é um erro muito que acontece em outras áreas também, você achar que uma coisa aconteceu antes e ela vai acontecer de novo. Todo o cenário mudou. Então, você tem que mudar a tua estratégia também. Então, essa é na verdade, minha sugestão que eu poderia dar. Teus pais viveram uma outra época, viveram um outro cenário, não tem nada a ver com o que aconteceu hoje. Hoje tem infinitas possibilidades de você trabalhar, você pode trabalhar em diferentes áreas se você quiser, você pode aprender em um curto espaço de tempo uma nova técnica online. Hoje você pode entrar no YouTube e aprender, você pode acessar curso do MIT, da Stanford, você pode ter um certificado. Então, assim,
o tanto de oportunidade que apareceram que antes não tinha para você se tornar um profissional melhor. Então, parar com esse negócio de, meu pai trabalhou a vida inteira, essa era um outro cenário, era uma outra situação. As coisas são diferentes, sabe? Então, eu iria nessa posição, assim. Trabalho árduo, ele nunca vai ser um malefício para a tua vida. É isso aí mesmo. Justamente, cara. E outra coisa, né, cara? Se for pensar nesse povo aí que tá vindo, né? Esses jovens, se você começa errado, você tem tempo para resolver. Agora, você não pode ficar insistindo. Fazer 22, fazer 25, fazer 30, achando que é só o presente. É só trabalhar 6 meses e ir embora, trabalhar 6 meses e ir embora. Porque aí lá na frente você vai pagar o preço. Aí vai ser tudo ruim, aí vai ser pior do que teu pai. Você vai ter que correr atrás vai ter que correr muito mais rápido, com muito mais pressão. Então, quanto antes você começar, é o que a gente traz aqui, erra rápido, aprende rápido, você tem tempo, nesses 16 aos 22 anos. Para mim, essa é a janela, Nilson, que vai dar o tom do resto da tua vida. Porque, dependendo de como você agir nesse período, os teus 30 anos vão ser bem diferentes. Então, não negligencie só porque você é jovem essa etapa da tua vida, porque uma hora o preço vai ser cobrado. Então, esse é o melhor tempo porque você tem muita margem de erro, tem muito tempo para aprender, você pode contar morando com teus pais. Porque alguém morando com os pais com 16 anos não é nada tão, assim, vergonhoso, por assim dizer. Mas alguém com 30 anos morando com os pais já não é a mesma equação mais. Já tem alguma coisa errada. Então, você pode morar com teus pais, você pode não ter custos de moradia e alimentação, você pode ter tempo para pensar nesse modelo de negócio que você quer ter, ou na competência que você quer desenvolver. Então, na minha opinião, nunca adie o teu estudo também, porque é nessa fase que você tem mais tempo. E estudo, aprendizado, leva tempo. Então, esse é um período que você pode se profissionalizar e, lá na frente, ganhar mais também por ter uma educação melhor. Sim, e uma outra coisa, cara, para a gente encerrar esse assunto sobre geração Z, que tem muita gente mais velha que tem muito preconceito com as habilidades que eles desenvolveram e as coisas que eles não precisam mais. Por exemplo, a gente para estudar tinha que ir na biblioteca, pegar 4, 5 livros, mas hoje em dia não tem mais isso aí. Hoje em dia já nem é ensinado assim mais. E tem muita gente que fala assim, pô, mas o cara não sabe nem achar, nem ir na biblioteca. Eu falo, cara, mas qual que é o mérito de você saber na biblioteca? Não tem mérito nisso. Não tem. O mérito é você ter a informação. Você resolver o problema. Agora, as ferramentas que eles tiveram, eles têm IA, Google, que a gente já falou aqui sobre o Google também. Tem coisas que a gente não tinha, mas agora tem. Então não é demérito deles não saber na biblioteca achar um livro, apanhar para achar um livro. Nem deveria saber. É isso mesmo. Então são inovações que vêm e elas realmente derrubam as coisas que estão para trás. E a gente nunca pode comparar algumas habilidades, por exemplo, mas você não fazia trabalho em cartolina, eu tinha que segurar a cartolina para apresentar. Pô, mas e aí? Isso não é demérito para ninguém. Não sabe mexer no fax. Que eu já vi muita gente mais velha que critica e fala, não, pô, esse pessoal nem sabe onde que fica a Austrália no mapa. Pô, quando você estudou, você precisava saber. Agora os caras não precisam saber, não precisam saber. Para quem? É só abrir o Google Maps. Então são coisas assim que é interessante de pontuar, que tem habilidades que vieram, substituíram as antigas, jogaram no lixo as antigas, e elas não precisam mais. Você que tem um conhecimento que não precisa mais. Exatamente. Você que se recicla. Isso aí. Aí agora, eu quero saber se quer concluir esse assunto com alguma coisa, que eu quero trocar de assunto também, trazer mais uma... Não, pode trocar de assunto. Vou trocar? Tá. Agora eu vou para outro universo. Vamos falar agora diretamente dentro da companhia. Você tem vários produtos ali. Digamos que a tua companhia trabalha com 8 produtos. Seja eles quais forem, 8 produtos. Como que eu faço para saber que eu tenho que descontinuar algum desses produtos? Tá? Porque muitas vezes, tá vendendo pouco.
tá dando pouco lucro. O que é interessante para o empresário avaliar, para ele bater o martelo e falar, não, cara, isso aqui eu vou descontinuar. E eu até trago como exemplo aqui para você, o McFish, que o McDonald's tirou. Pô, mas vendia bilhões. Por que tirou? Porque o cliente, e isso eu ouvi do CEO do McDonald's. É uma palestra que eu tive com ele. Porque o McFish fazia o cliente do Big Mac ficar menos feliz. Porque ele tinha que esperar mais pelo Big Mac. E vendia muito mais Big Mac. Então o McFish dava muito lucro, mas o Big Mac dava mais lucro, no fim das contas, deixava. E as palavras dele foram essas. Então é que a gente tirou o McFish, fazia o cliente do Big Mac ficar menos feliz. Então a gente descontinuou. Mas eu quero que você me traga uma posição assim. Quando que eu tenho que descontinuar um produto? Eu sou muito a favor de você ter poucos produtos rentáveis. Não ter muitos produtos, porque você vai sair muito do teu modelo de negócio, da tua proposta de valor também. Então, eu analisaria quais são os mais rentáveis, com certeza, e aqueles que me dão não somente mais prejuízo, mas me dão mais esforço para produzir, eu também analisaria, porque se ele me leva muito esforço para produzir, me leva muito tempo, muita energia, e a rentabilidade dele é muito baixa, não faz sentido eu manter um produto desse. Está me tirando muito tempo, uma energia que eu poderia estar colocando num produto mais rentável. Porque é muito mais fácil administrar, eu também isso trago muito de fora também. Poucos produtos que vendem muito. Porque cada produto exige uma gestão. Cada produto você tem que ter um gerente de produto, seja o que for. Isso é tempo, energia e dinheiro em cima. Se você consegue enxugar isso e fazer uma gestão muito rápida desses dois produtos que são mais rentáveis, teu negócio se torna mais eficiente. Mas também um ponto aqui, talvez não sei se tem muito a ver com isso, mas nunca se esquecer de produtos que podem se tornar produtos rentáveis também. Essa é uma parte que você tem que sempre manter dentro da tua empresa, porque esses produtos não vão ser rentáveis para sempre. Você não pode somente aperfeiçoar esses produtos que são rentáveis. Você tem que olhar muito para produtos disruptivos, produtos que vão entrar num novo mercado, produtos que nem existem ainda. Você também tem que ter uma gestão de produto para esses produtos, porque senão você fica muito vulnerável a startups que têm menos medo de errar e vão errar mais rápido e vão acabar roubando esse mercado e tendo essa fatia do mercado para eles, e você está com produtos que ao longo do tempo vão ser descontinuados, vão perder mercado, só que faturam muito hoje. Mas é difícil você parar de... Só que uma hora ele vai morrer. Então, na minha visão, Nilson, na minha visão, isso é muito mais fácil gerenciar poucos produtos que são rentáveis do que gerenciar uma gama muito grande de produtos que alguns deles não trazem rentabilidade e lucratividade para dentro da empresa. Essa é a minha visão. O próprio o Pareto, né? Eu ia dizer isso também. 80-20, né? É 80-20. E quando a gente para analisar diferentes empresas, a gente acaba vendo isso mesmo, né? Que a maior parte do faturamento vem da menor parte dos produtos. Aí a gente muitas vezes tem que lidar com questão emocional, apego ao produto. Não, mas eu que criei, eu que desenvolvi, mas isso aqui, a minha margem é muito boa, mas eu vendo 3 por ano. Entra naquele negócio de escalabilidade que a gente conversa toda quinta-feira também, né? 3 por ano não é escalável, mesmo com a margem alta. Então, eu sou fã de você enxugar esses produtos por causa da gestão. Eu sou mais nessa filosofia por causa da eficiência do negócio. Tanto a eficiência, né, cara, para você fazer a gestão disso, quanto para os próprios recursos mesmo, né, cara? É muito mais fácil você administrar, é muito mais fácil você ser especialista, você ter autoridade, você ser reconhecido porque você faz aquilo como ninguém. Quando você é esse cara, você consegue mexer em preço, você consegue ter escala. Aí você muitas vezes consegue impactar muito o faturamento. Menos produtos, obrigatoriamente, é menos custo. São pessoas mais estratégicas para você. Não é? Não tem que correr para pagar, para realocar gente na fogueira, porque tal coisa está com menos demanda, então vamos para aquela. Porque, porra, para quem faz gestão, isso aí é o Deus nos acuda, né? E na minha visão também, Nilson, quem vende para todo mundo não vende para ninguém.
Então é muito mais fácil você ser reconhecido como uma especialidade específica, até a redundância, especialidade específica, do que você dizer, não, eu vendo aqui qualquer coisa, pode vir aqui, eu faço. Até a tua reputação fica um pouco, porque a gente sabe que não tem como ser muito bom em tudo. É muito mais fácil você ser bom em algo, por causa de foco, concentração, energia, tempo, dinheiro, e você se torna muito bem em resolver aquele problema específico, e até você consegue liderar o mercado nessa posição. Quando você faz isso com vários produtos, é muito mais difícil você liderar em vários segmentos e ser o melhor naquela entrega muito específica quando você tem vários produtos. Por isso que eu prefiro, seja bom em produto rentável, específico, e seja reconhecido por ser autoridade naquele produto, seja produto ou serviço também, porque é mais fácil. É mais fácil fazer a gestão, é mais fácil eles lembrarem de você. Eu sou reconhecido por trocar a fechadura de porta. Cara, vai ser muito mais fácil lembrar de mim, vai ser muito mais fácil eu dominar a arte de trocar a fechadura de porta. Vou poder ajustar muito o preço, porque é muita escala. A mesma porta que eu troco aqui, eu troco em 300 portas diferentes na cidade. Se eu tivesse porta, janela e teto e mais muita coisa, começa a se tornar um negócio muito mais robusto, mas também muito mais difícil de gerenciar. Por isso que nessa situação eu prefiro enxutar mais o negócio do que atacar em várias frentes diferentes. Com certeza, né, cara? Até pensando um pouco mais além ali, pensando na questão de você negociar com o teu fornecedor. Pô, ao invés de você negociar com 6 fornecedores, pô, você negocia com menos fornecedores, você consegue comprar mais dele, negocia melhor, você paga mais barato, você ganha prazo, faz diferença. Pô, você ganha antes, por causa do volume. Então, cara, quando agora pro teu conselho ali, pro empresário mesmo, o cara que não sabe, como que ele olha para isso, tá? Se você puder falar em poucas frases assim, ó, viu, você que é empresário e tá com muito produto, ou acha que tá com muito produto, olha isso, isso, isso. O que você vai falar para esse cara? Para você que está empresário, ouça aquela máxima lá: não coloque todos os teus ovos na mesma cesta. Algo parecido assim, né? Coloque em cestas diferentes, ou seja, diversifique os teus investimentos. Eu sou totalmente contrário a isso. Coloque todos os ovos numa mesma cesta que você sabe que vai vender. Esse é o ponto essencial. Então, empresário, não tenha medo de pôr todas as tuas fichas numa solução só, numa máquina só. Se ela está vendendo e ela traz resultado, talvez ela que você tenha que investir mesmo. Então, essa máquina de diversificar os investimentos, eu não concordo muito. Eu prefiro que você faça um investimento único, mas, ó, com o risco calculado de que aquele negócio é o principal, é o que mais gera lucro. Então, empresário, para de tentar vender de tudo. Principalmente porque você vai ter um nome que não vai lembrar nada. Ou seja, se você resolve tudo, eu não consigo lembrar de você de tudo. Mas se você resolve algo específico e algo rentável, é muito mais fácil você ser lembrado por ele. Então, enxugue esses produtos que você tem, a tua gestão do negócio vai se tornar mais eficiente, porque ela tem menos problemas, assim, em tese, para resolver, e você consegue ter uma escalabilidade, que a gente sempre conversa aqui, escalar o teu negócio, porque o mesmo produto que eu vendo para você, eu vendo para ele, e quando a gente começa a falar de volume, é quando o negócio é interessante. Então, você tem escalabilidade e volume, margem e lucratividade, é um negócio perfeito para você estar. Então, tem tanta empresa que a gente vê que cresce sendo o rei das persianas. É um negócio muito específico, mas vende muito, porque é escalável. Vender persiana é a mesma coisa que vender para qualquer um. Eu não preciso vender persiana, vender várias coisas diferentes, ter uma equipe muito grande, ter uma logística muito grande, uma operação muito grande. Então, você vai inchando muito o teu negócio, se você tem condição de manter, mas é muito mais difícil. Então, é mais fácil você manter enxuto e trabalhar nesse sentido de escalabilidade, volume, gestão de um produto único. Você fica mais leve, né, cara? Mais leve, mais fácil decidir as coisas. Cara, eu concordo contigo. Acho que é por aí mesmo. E claro que a gente sabe que não é muito simples você olhar e falar, não, vou descontinuar isso aqui. Vou descontinuar, vou vender equipamento, vou ficar só com isso aqui, mas é importante. Né? No fim das contas, a diferença do teu negócio ter sucesso ou você patinar mais 1, 2 anos, cara, é coisa demais. Tá querendo vender coisa demais. Às vezes você falhou em etapas anteriores. Às vezes você não bateu muito bem naquilo que você fala muito, né? Não teu para quem,
no teu... Quis entrar no mercado de qualquer jeito, porque tinha uma oportunidade para entrar, você estava sendo rentável num produto, quis usar o investimento desse produto, essa lucratividade para investir num novo negócio, mais um negócio lá, e foi tentar várias frentes diferentes, assim, sonhando que algum deles fosse acertar um negócio diferente, mas muitas vezes isso não pode acontecer. Então, eu sugeriria, como conselheiro, evitar esse tipo de... Então, é mais fácil você ver o que você consegue melhorar nesse produto. Consegue investir de novo nele? Fazer ele vender mais? Ao invés de você tentar ir colocar suas cestas em outros, os teus ovos em outras cestas, sabe? Cara, com certeza. E é justamente por isso que a gente está aqui, né, cara? Porque o empresário é muito solitário. Empresário solitário. Com quem que vai discutir isso? Não tem, É, não tem. na família, muitas vezes, não tem ninguém que tem empresa que já passou por isso. Pô, não tem nenhum amigo empresário. Cara, tá trabalhando 18 horas por dia. Com quem que eu vou falar sobre isso? Então, a nossa iniciativa é justamente para ser esse conselho, né, cara? Ser esse ouvido. A gente já Esse ombro passou por amigo isso. também, né? Um ombro com experiência também, né? Com noção de como as coisas funcionam. Muita experiência prática também de outras empresas que pode trazer. Não é somente um ombro amigo, é fácil ter, né? Tem um amigo aí que você pode sair beber uma cerveja, mas alguém que vai trazer um conselho de qualidade, eficaz e com embasamento teórico e prático também, é o que a gente tenta providenciar. Que já carrega um caminhão de erros para não serem repetidos. Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí, Murilo. Cara, gostei muito da conversa de novo. Achei interessante ali, cara, os pontos que você trouxe sobre geração Z, que realmente é uma bola na fogueira, mas é uma coisa que a gente tem que resolver. Como empresários, tem que resolver, né, cara? Então, se adeque a isso, tenha uma cultura forte e lide. Exatamente. É o que eu penso. A gente tem que. Eu sou a favor de não reclamar. A gente tem que resolver a situação. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Os problemas vão ter. Não adianta eu ficar dizendo que problema é problema, mas o que você está fazendo para resolver o problema? Esse é um ponto principal também. Só reclamar da geração não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar a gente, porque a gente ainda precisa de mão de obra. Não vai ajudar a própria geração, que ainda precisa da gente para empregar também, e não tem noção, não sabe como funcionam as coisas. Então, como que a gente pode parar de ter essa briga? E como que a gente pode se aliar, a nossa geração, a geração que está vindo, para a gente chegar num senso comum? Como que a gente pode melhorar um para o outro? Eu tenho minhas considerações, você tem minhas considerações contra o jeito que a gente faz negócio. Como que a gente chega no denominador comum para os dois ganharem? Então, essa é a minha visão sempre das coisas. Sim. Resolver, temos problemas, temos, como podemos chegar num denominador comum para resolver? Então, parar com essa pontada de dedo aí, que a gente sabe que esse negócio não funciona. Então, Só gera mais pepino, né, cara? só gera mais problema, então eu tenho que sentar e resolver. Isso. Como conselheiro, talvez eu teria uma opinião diferente, porque a gente sabe a realidade do negócio, hoje, né? Eu já contratei gerações, você provavelmente já também, a gente já viu muita gente contratar esse tipo de geração, e na maioria dos casos não funcionou. Essa é a realidade nua e crua. Da maioria das vezes isso não funcionou. Talvez a gente tenha que dar um passo para trás. Por que não funcionou? Qual que foi a reclamação da outra parte? Qual que é a nossa reclamação? O que a gente, como empresário, poderia ter feito melhor nessa situação específica? Hoje, o teu RH tem uma estrutura para a geração Z? Tem um departamento específico para cuidar de uma geração Z? E se tivesse? Se tivesse uma estrutura, sabendo das dificuldades que eles têm, dos problemas que eles são e têm, como que a gente lida como empresário? A geração Z, a estrutura é essa aqui. A gente tem que ter uma rigorosidade, não sei, a gente teria que analisar. Mas parar de apontar o dedo e trazer uma estrutura para essa geração G, já que está tendo problema. Eu nunca vi, Nilson, você pode falar melhor, uma empresa que tem um setor de RH específico para a nova geração, para saber lidar com essa geração. Mas, pensa comigo, se uma empresa tivesse isso, o quão bons talentos ela consegue atrair, porque nem todos da geração Z são ruins. Então, trazer os melhores talentos é melhor. Estou mantendo os melhores comigo, mesmo com os problemas que ele tem. Porque lá na frente eles vão me render frutos ainda. Eles vão amadurecer. E melhor que eles se amadureçam comigo. Que eu já treino eles, já trato eles como as coisas são. E eu não preciso ir lá para fora do mercado buscar alguém que não seja alinhado com meus princípios, não seja treinado por mim. Então, esse é um ponto principal também, Nilson. Sei que a gente passou bastante do tempo aqui,
Mas parar de dizer, não, eu não contrato, para dizer como você trata. Você tem uma estrutura para lidar com essa geração? Então, eu sou dessa visão. Tem que ser pragmático com a situação. Eles vão estar aqui por muito tempo ainda, eles não vão embora. Com certeza, cara. É isso aí. Isso aí. E da mesma forma, né, cara? A gente também tá aqui para isso aí, né? Muitas vezes o cara contrata a geração Z e reclama. Aí você vai entender um pouco mais e a geração Z não tem problema nenhum. Aí tem outra pessoa com problema que a gente tem que ajudar. Esse é um ponto interessante, Nilson, porque essa pode ser a maioria dos casos, sabia? Então a gente está dizendo que o problema é o outro, quando na verdade o problema é a gente. No caso, está dizendo que o problema é a geração, quando o problema é o gestor, que não sabe lidar. Quando o problema é o líder, que não tem a capacidade de lidar com uma geração mais nova, não tem uma soft skill desenvolvida para lidar com essa. Então, talvez a liderança que tenha que se treinar para lidar com a geração. Não a geração que a gente tem que simplesmente dizer que não contrata. Esse é um ponto bem importante mesmo. É. E também, cara, muito legal nossa conversa sobre descontinuar produto, continuar, como avaliar isso aí, cara, porque também é uma coisa que vira e mexe, acontece, já me aconteceu algumas vezes, deve ter te acontecido algumas vezes também já, né, cara? De pegar uma Com coisa para certeza. resolver minha vida, aí fica com um elefante na sala 6 meses. É Mas realmente tanto. faz parte, né, cara? É o nosso processo como empresário, é isso, cara. Criar, testar, acertar, errar, descontinuar, criar de novo, talvez trazer uma coisa que abandonou, trazer de volta, porque agora é a hora certa. Então, Exatamente. isso faz parte do nosso trabalho, né, cara? Resolver. Exatamente. 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 Fechou? Mas é isso aí, meu amigo. É isso aí, Nilson. Quase 50 Boa essa minutos hoje. conversa. Acho que nunca passamos tanto de live assim, mas o papo é bom, né? O papo Ah, isso aí. polêmico, assim, também, né? Sim, é a ideia, né, cara? Quarta-feira para ser ácido mesmo. Eu concordo. Assim, não foi fácil. É uma situação que eu não esperava, até porque aqui é sem script, sem roteiro, mas é uma situação delicada de ter uma posição sobre. E é uma situação difícil mesmo, que você me colocou hoje aqui. Eu não tinha Sim. uma resposta muito pronta para essa situação. É porque a gente avaliar, né, cara, e dar um conselho sem contexto é muito ruim pra gente fazer um negócio desse. Mas a ideia aqui é muito mais trazer os pontos mesmo, né? Mas claro, né, cara, quando chega isso para resolver, tem muita coisa para se avaliar. Antes de falar com começa e sai do trabalho. Mas ele sabe que vai conseguir ter 6 meses com ele daqui a um ano. Ele sabe se ele vai ter uma promoção, vai ter um aumento, quando que vai ser, como que vai ser. Então são muitas coisas que envolvem, né? Exatamente. Mas eu, assim, para terminar e resumir, eu acredito nessa geração. A gente não pode virar as costas para ela, porque elas são o futuro da nação. A gente, quando envelhecer, só vai sobrar eles. E se a gente tem uma responsabilidade para esse país, é cuidar daqueles que vieram depois da gente. Então, tem que ser não pôr obstáculos para essa geração, mas ser um ombro amigo também para dizer de que a gente está aqui para ensinar para eles as coisas como elas devem ser feitas. É isso aí. Tá certo, Nilson? Até amanhã, Beleza, então, da Vitor? outra live. Amanhã, 15h45, do zero ao empreendimento. Amanhã é o episódio, se eu não me engano, 4 ou 5 do nosso Zero Empreendimento. A gente falou um pouco de precificação na última live. E amanhã, se eu não me engano, a gente talvez fale um pouco de contratação. Legal. Tá bom, então? Abração, Nilson. Um Até. abraço. Até mais. Valeu.